Boa tarde, profeta Vanderlei. Mais uma mensagem. O melhor lugar do mundo, novo tempo. Preste assunto na letra de cima e depois a mensagem. Qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares mais bonitos aos pés do Salvador, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor é aos pés do Salvador, é ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. Muito bem, vamos para a mensagem. Sou o profeta Vanderlei, representando Moisés. Antes vamos fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, estou aqui para mais uma vez passar a tua mensagem para o mundo, que as pessoas possam compreender a função do que eu vou falar aqui, não como às vezes muitos ensinam, mas o que a Bíblia ensina. Assim diz o Senhor. Salva, Fábio, meu irmão, ajuda todos, o caminho da Nova Jerusalém, é o que eu te peço em nome de Cristo, amém. Muito bem, a última mensagem de Deus
antes da porta da graça fechar. Apocalipse 14:6. A mensagem dos 3 anjos. Vi o primeiro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas. Aqui tem 4 mensagens. Temam a Deus, dá-lhe glória, a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. E o segundo anjo caiu Babilônia, e o terceiro anjo disse: se alguém adora a besta, recebe sua marca na mão sobre a fronte, também esse sofrerá a cólera de Deus, a ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante da presença dos santos anjos do Cordeiro. Eu peço a você que pegue sua caneta, seu pedaço de papel, para você anotando as passagens bíblicas. Vamos à primeira mensagem do primeiro anjo. O que é esse temei a Deus? Temam a Deus. Você temar contra Deus não é. Você temar para conseguir algo de Deus, se Deus é Pai, Ele está disposto a nos dar. Não se encaixa muito nisso, que Deus não quer nos dar. É porque Ele quer ver a nossa parte. Está entendendo? Porque senão Deus ele quer relacionamento com o homem. E esse relacionamento ele vem de uma aliança, de um compromisso, como ele fez com os antepassados, certo? Então abra as suas Bíblias em Eclesiastes 12:13. O que resulta esse temei a Deus? O resumo de todo homem é: temam a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, inclusive as que estão escondidas. Nós já vimos aqui na primeira passagem bíblica que se temer a Deus é guardar os seus mandamentos. A Bíblia está dizendo que é dever de todo homem. Muito bem, vamos para outra passagem bíblica. Malaquias 4:2. Vamos ver sobre esse temer a Deus. Vou colocar meu óculos aqui. Vamos ver sobre esse temer a Deus. Malaquias 4:2. Malaquias 4:2. Vamos ver se temer a Deus aqui. Mais passagem bíblica. Tem que adiantar aqui, modo tempo. Malaquias 4:2. Vamos falar aqui da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, está falando aqui sobre a segunda vinda de Cristo. Agora, no verso 12. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Apareceu a palavra temei aqui. Agora vamos ver o resultado dela. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes mandei em Horebe para todo o Israel, e que são os estatutos e os juízos. Então esse temer a Deus, mais uma vez, guardar os seus mandamentos. E aprender sobre o juízo de Deus, não uma forma de amedrontar ou condenar, não. É porque a pessoa fala, nós vamos ser juízes dos perdidos, porque eles foram perdidos durante os 1000 anos no céu, também. Assim como os anjos estão sabendo agora quem está salvo e quem está perdido, certo? Essa questão do juízo é depois. Agora, Malaquias 4:5 eu já li. Provérbios 3:1. O que Provérbios fala? Será que a pessoa tem vantagem, tem desvantagem? Vamos ver o que Provérbio vai falar sobre esse temer a Deus. Nós já sabemos que temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Vamos ver aqui Provérbios 3:1. Filho meu,
Não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A Bíblia está dizendo aqui que os meus dias de vida serão acrescentados, eu terei anos de vida e paz. E quando Jesus esteve aqui, vocês lembram que os judeus queriam apedrejar Maria Madalena. E ele estava escrevendo na areia os pecados deles. Por quê? Porque se eles aceitassem as águas do mar, do rio, ia tirar os pecados deles e Cristo escreveria a lei no coração deles. Certo? O sacrifício de Cristo. Nós não temos poder para escrever lei no coração nosso. Falando negócio de fariseus, certo? Porque aí é outra coisa. Agora, o que Isaías 8,16 fala? Fala aqui que te escreva na tábua do nosso coração. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Viu aí? Agora, o que em Hebreus 8:10 fala? Eu estou falando aqui a parte de temer a Deus. Este é o concerto que farei com eles naqueles dias. Depois daqueles dias, imprimirei as minhas leis em suas mentes e no seu coração as inscreverei. A Bíblia está dizendo que Deus, por intermédio de Cristo, imprimirá as leis na nossa mente e no nosso coração as escreverei. Por quê? Porque nas tábuas que Deus escreveu para Moisés, ele escreveu com seu próprio dedo, tábuas de pedra. Já nós, que temos um coração semelhante à pedra, o sacrifício de Cristo é que nos sustenta essa lei em paz com ela e com Cristo. Não por meio de salvação, mas porque pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Não tem nada que lei foi abolido foi o pecado na cruz, nada disso. Ressurreição de Cristo, a gente vai ficar sabendo depois, já expliquei para vocês, vamos chegar lá. Agora, Salmo 19:7. Vamos ver o que a Bíblia fala mais sobre essa lei. Salmo 19:7. Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A Bíblia está dizendo aqui que o mandamento de Deus é puro, ilumina os olhos, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. Certo? Muito bem. Agora, Êxodo 31:18. Êxodo 31:18. Êxodo 31:18. Vamos ver aqui como tudo iniciou. Vale lembrar você que está pegando agora que eu estou pregando sobre o que é temer a Deus. Êxodo 31:18. Êxodo 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Eu vou rechaçar para vocês uma coisa aqui. Jesus, ele levou os cravos nas mãos. Sabe para quê? Para que as nossas mãos não derramassem sangue e pelas mãos dele, ele escreveria os mandamentos na nossa mente.
O ladrão à direita aceitou, o da esquerda não. Muito bem, agora vamos ver mais sobre esse temer a Deus. Voltar a temer a Deus de novo. Jó. Todo mundo conhece um pouco a história de Jó. Jó 2:2. Jó 2:2. Jó 2:2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então aqui mais uma vez a Bíblia repete o temer a Deus, que nós vimos em Eclesiastes, que é guardar os seus mandamentos. Jó guardava os mandamentos de Deus. Mas Noé, nessas coisas não fala. Mas lá na morte de Abel, fala na lei e na graça. Por quê? Porque Caim matou Abel, que foi não matarás, que está na lei. E Abel foi salvo, não foi porque ele guardou a lei. Claro que tinha que guardar a lei. Foi porque ele escolheu um sacrifício perfeito para Deus e imolou. Que a Bíblia fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós vamos entrar nesse assunto aí. Certo? Essa história de pela graça salvo estou, uma vez salvo para sempre, isso não existe. Que a fé sem as obras é morta. Certo? E nós vamos ser julgados pelas obras. Muito bem. Agora, nós estamos na passagem bíblica, na mensagem do primeiro anjo de temer a Deus. O que é temer a Deus? Mateus 5,17. Olha o que Jesus falou. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para abrogar. É mais fácil o céu e a terra desaparecer do que tirado qualquer palavras ou tio da lei até que tudo se cumpra. Pois, quem ensinar os homens será considerado maior no reino de Deus. Aquele que tirar um menor desses mandamentos será considerado o mínimo no reino de Deus. Se a vossa justiça não se exercer a muito dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. Então Jesus não aceita ensinamento deles. Ou pessoas que querem impor isso para a gente, ou pessoas que estão ensinando. E assim como a Bíblia não pode tirar nada, os mandamentos de Deus não pode. Isso é a lei moral, certo? A palavra moral significa para toda a humanidade. Muito bem. Agora, Apocalipse 12:17 vai estar a característica das pessoas que está preparada quando Jesus voltar. Essas pessoas podem ser todas essa geração. Por quê? Porque a Bíblia em Timóteo 2:3 fala: orai por todos os homens, porque eu quero salvar todos em todo o tempo. Segundo Pedro 2:8 diz: muitos acham tarde e longânimo a segunda vinda, não sabendo que Deus é misericordioso, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Muito bem. Agora, Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerras com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Cristo. A palavra santo não é pessoa que não peca mais, não é imortal. A palavra santo é separado do pecado.
Nós somos santificados porque nós separou do pecado e fizemos parte da família de Deus, da igreja de Deus, da verdade aqui, que é toda a Bíblia. E Deus quer isso para você, meu amigo. Antes que seja tarde demais, porque Ele vai acabar com esse mundo. Mas Ele quer salvar todo mundo. Ele quer ver todos nós lá no céu. Certo? Muito bem. É urgente. Agora, Romanos 2:12. Romanos 2:12. Vamos ver o que Romanos fala? Porque é muito importante essa passagem bíblica aqui. Romanos 2:12. Romanos 2:12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também pereceram. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, pela lei, nós pecamos, nós vamos ser julgados. Tá vendo aí? A oportunidade. Agora entra a carta de intimação que eu te falei em outra pregação. Tem a intimação original e a intimação falsa. Qual é a intimação original? É a completa. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos. Certo? Por quê? Porque haverá um juízo de Deus em breve. O nome de todos estão sendo passados no livro da vida. Aqueles que tiver com os mandamentos e Jesus como seu Salvador, aqui está dizendo, agora, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados por Deus. Pela lei não, você tem que pegar o texto bíblico, Ezequiel 22, por isso lhes dei os meus sábados para que servir de sinal entre vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus que vos santifico. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira por Cristo. Não é por meio de igreja, de mulher, de homens, nada. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Cristo. Abaixo dos céus não há nenhum outro nome que não dado aos homens que possa salvar que não seja o de Cristo. Certo? Muito bem. Agora nós vamos para Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quem é a alva? É Cristo. A alva é a glória de Deus, que nós vamos ficar sabendo em outras pregações. Agora, Lucas 24:44. Vamos ver o que entra aqui. Se entra, o que vai entrar aqui? A Bíblia, profetas ou não? Se a gente tem que crer no que eles que escreveram a Bíblia, inspirado por Deus. Jesus disse: importa o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e todos os profetas. Todas as escrituras. Então, a lei de Moisés, os salmos, os profetas e toda a escritura. Entra o Espírito Santo e entra Deus, que é o dono da Bíblia. E a Bíblia também. Muito bem. Aqui ficou muito claro esse texto, que ele acaba abrangendo toda a Bíblia. Certo? Apocalipse 11:18, João viu, Deus disse, chegou a hora de dar o galardão aos profetas e os servos, e destruírem os que destroem a terra. E João viu a arca da aliança. E o que tinha dentro da arca? Os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. Deu para você compreender? Não existe um juiz, uma lei, não existe um juiz e leis nulas, ou juiz sem leis. Deus pôs a lei
como uma advertência do nosso pecado e pôs a solução do pecado. Por isso que a lei ela é comparada como um espelho que mostra a condição do meu cabelo, mas ela não penteia o meu cabelo. O que vai pentear o meu cabelo é o pente. Ela mostra em que situação eu estou diante de Deus. Se eu precisar de um Salvador, Jesus diz: essas coisas vos escrevo para que ninguém pecais, mas se acaso alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Aí eu chamo Cristo para me justificar, ou seja, o rebatismo do Espírito Santo, que é com fogo. Agora, em Mateus, Jesus falou também sobre a parábola do mordomo fiel, como no dízimo em Malaquias. Deus nos separou 10% dele e nos deu 90%. Ele deu para nós, pôs os 10%, os 100% que é sua lei, que não salvam, e o 100% humano e divino, que é Cristo, que nos salva, sem ter feito uso do seu pecado, da sua natureza. Que não uma pessoa diz que o Ellen G. White dos Adventistas diz que ao Jesus vir com a natureza pecaminosa, Jesus não serve para ser o Salvador. Ele veio, mas ele não fez uso dela. Vale deixar bem claro. Ele veio como humano, que nem Adão, quando estava no Éden, sem pecar, e mortal. Aí depois ele recebeu tudo de volta e a nossa vitória, certo? Ao morrer na cruz e ser ressuscitado no terceiro dia. Ele morreu na sexta-feira. Quando a pessoa veio falar comigo, disse que ele morreu na quarta. Até isso nós temos que prestar assunto. Eu vou despedir de vocês e a próxima mensagem nós vamos ver sobre, vocês não esquecerem aí, temei a Deus. Eu vou falar o que é dar-lhe glória. Nós vamos ficar sabendo. Eu vou fechar os olhos agora, vou fazer uma oração, que vocês espalhem essa mensagem, ouvem essa mensagem. Ela não dá meia hora, porque Deus quer que seja pregada às pressas, e se você estiver preparando, Ele te salva. Mas se você estiver no vale da indecisão, ou decidir ao contrário, aí é complicado. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, te agradecemos por essa mensagem, que as pessoas do WhatsApp possam pegar, também no YouTube, outras pessoas que vivem a verdade, que estão na internet, possa ser ouvida e só dar elas condições para continuar pregando aos que são os meus irmãos na fé, que eles possam ser transformados, ser purificados, assim como eu, minha família, meus parentes, meus amigos, meus conhecidos, os estrangeiros e eu. E que essa mensagem passe aí para o mundo todo. É o que eu te, não por mim só, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Tchau para vocês, até a próxima mensagem. Tchau.